Bitcoin segue acumulando aí na região dos 121 mil dólares, ainda se mantém seguro acima dos 119.700. Pode cair, sim, é possível vir até os 116, mas vamos dar uma olhada não só no Bitcoin, no Ethereum e também em muita coisa que a gente tem no vídeo de hoje. Inclusive, airdrops novos que estão saindo aí, eu vou liberar hoje para vocês poderem aproveitar e vou mostrar que muita gente perguntou qual é esse outro canal que nós temos, que estamos postando tudo sobre airdrop. Eu vou trazer isso detalhadamente para você no dia de hoje, beleza? Então vamos lá, começando o nosso vídeo aí rapidamente aqui e olha só, Imersão Cripto já está, só faltam 48 horas para acabar o cupom de desconto, gente. Olha só, 15 módulos cheio de aula para poder você realmente se tornar mais do que um expert dentro do mercado cripto. Está preparado para surfar esta última alta e também para proteger o seu capital e fazer boas entradas em 2026, caso venha acontecer o bear market. Não só, também gerar uma renda extra todos os meses através das finanças descentralizadas, com estratégias de empréstimo, com estratégias de DCA, de realização de lucro, tudo utilizando o DeFi. Além de muita coisa de análise gráfica, que foi acrescentado agora o módulo aqui de análise gráfica com 16 aulas aí, módulo do Mago das Criptos, que foi um sucesso, vale muito a pena. Então aproveite, o link está na descrição. Só 48 horas vale o cupom de desconto, tá bom? Beleza, vamos lá. Começando pelo Bitcoin aí, olhando rapidamente, né? A gente tem aí no gráfico diário, deixa eu colocar o gráfico diário para a gente poder acompanhar aqui. Ah, já está inscrito no canal? Custa nada, né? É só dar um clique aí, clica, inscreve-se para poder receber vídeo todos os dias, Claro, tem dia que eu não gravo, mas a maioria dos dias são todos os dias você vai receber vídeo aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, olha só. Bitcoin está dentro daquela região de acumulação, inclusive até nesse traço que eu tinha feito há tempos atrás, né? A gente especulou, projetou o rompimento do 115 e depois a acumulação aí até a nova alta. Então a gente está exatamente neste momento de acumulação aqui e estamos respeitando os 119.300, que foi no caso a minha ordem de venda dos meus bitcoins, estão nessa região, então eu ainda não vendi, mas claro, já existe alguns rumores da possibilidade do Bitcoin vir a retestar essa região da linha roxa, que foi um suporte interessante necessário para rompimento dos 115.800, e algumas pessoas estão falando que ele pode cair até essa região. Caso isso ocorra, estamos falando de uma queda de 8% em meio a um ciclo de alta. Ainda assim, estamos em alta, o nosso gráfico semanal ainda está safe aqui, né? Quando eu dou e mostro aqui um zoom out para vocês, nós vemos que sim, o gráfico ainda está safe. Esse aqui está melhor para a gente ver. Mas olha só, gente, tem algo aqui interessante que eu quero mostrar para vocês no Bitcoin e que, claro, mais uma vez me levou à preocupação. Eu não quero ser negativista, nem muito menos colocar aqui medo na galera, mas a gente tem que estar de olho em todos os posicionamentos a partir dessa data. Lembra que eu tracei essas linhas azuis aqui? Já acho que desde julho que eu tracei essas linhas, ou foi junho, que eu disse que a gente ia ficar de olho a partir do 6 de outubro até 24 de novembro, onde eu acredito que o Bitcoin vai fazer topo, ok? Coincidentemente ou não, dia 6 de outubro o Bitcoin foi lá e fez o topo dos 126.200 dólares. Então, a partir dessa data, já com um novo topo feito dentro desse range de dias, eu tenho que ficar de olho, ok? Eu tenho que ficar completamente de olho em qualquer movimento do Bitcoin para proteger o meu capital e, claro, pelo menos trazer aqui as informações para que você decida se chegou a hora de proteger o seu capital ou não, ok? Então, diante disso, é claro que a gente está de olho, mas uma coisa me chamou a atenção aqui, ok? Primeiro, vamos lá. Primeiro nós temos essa cunha ascendente
e uma cunha ascendente normalmente é de baixa, ok? E o suporte dessa cunha ascendente agora está na faixa dos 112 mil dólares a 114 mil dólares aqui, ok? Claro que se eu vejo o Bitcoin caindo abaixo dos 117, 116 mil, cara, eu vou estar muito preocupado. Sinceramente, muito preocupado com a possibilidade da gente estar enxergando um bear market aí antecipado, ou pelo menos dentro, eu não vou nem falar antecipado, só a questão da antecipação daquela tal realização de lucro que muita gente faz no final de um ano de ciclo de mercado. Mas a gente pode ter batido já, né, no nosso momento realização de lucro, né? Pela data, sim, já chegamos nesse ponto. Mas vamos lá, então nós temos uma cunha ascendente. Cunha ascendente normalmente tende a levar o mercado em queda. Não quer dizer que ele não possa tentar buscar liquidez acima e de vez realmente cair. Então, nós temos que ficar de olho na possibilidade de rompimento dos 127 mil ou perda dos 119.200, conforme eu mencionei. Agora, se eu retiro todos esses desenhos que eu tenho aqui e dou um zoom out no semanal, ok? Olha o que nós temos aqui no Bitcoin. Ok, deixa eu ver se é melhor no 3 dias ou no semanal mesmo, para a gente ver aqui. Ok. Pau. Se a gente leva em questão que nós temos aqui uma xícara formada no Bitcoin, nós temos uma possibilidade de região de alta aqui que poderia levar o preço do Bitcoin para a região de 180 mil dólares aqui, ok? Nós temos isso assim claramente sendo formado aqui no mercado. E isso a gente tem que ficar de olho, ou seja, é um indicador que mostra que sim, que poderia estar havendo uma possibilidade ainda de alta. Mas quando você dá um zoom out no gráfico e enxerga o gráfico assim, de longe, você vê claramente um enfraquecimento de tendência. Eu posso puxar daqui, né? Como posso puxar daqui? Você vê que ele vai afunilando. Você nota que cada vez mais esse range aqui está menor. Tá vendo? E o que acontece quando temos essa visão? Queda no mercado. Outra coisa que me chama a atenção aqui, no longo prazo, é que quando eu coloco uma FIBO aqui nesse topo de 2021 e jogo o fundo de 2022 e passo aqui nos alvos 1.61 e 2.61 de FIBO, nós temos esse range sendo formado aqui entre os 102 mil como um alvo que ele foi lá e bateu e 157 mil como segundo alvo possível do Bitcoin neste ciclo. Só que ao jogar uma fibozinha no meio, a zona de meio desse range está justamente aqui. Agora eu vou tirar a fibo, né? E vou jogar a zona dourada aqui, que é a principal de fibo, que é a 0.61 de fibo. Vou colocar até aqui no amarelo. E agora eu vou tirar a fibo para você poder enxergar. Olha só. Você tem um suporte importantíssimo, que era um alvo. Bitcoin foi lá, fez aqui tentativa, né? Resistência forte, rompeu, formou um suporte e agora essa zona aqui virou um suporte muito forte. Que esse suporte,
quando for quebrado, vai levar o Bitcoin a regiões aqui de 73 mil em um possível bear market. Então, essa zona aqui, eu acredito que será uma excelente zona de compra para 2026, nos 72 mil dólares. O que temos que observar hoje no caso do Bitcoin é que nós temos aqui, ele está praticamente lutando para romper mais uma vez os 123.500, que é essa zona importantíssima aqui de resistência agora no mercado, ok? Foi resistência porque inclusive já foi um topo, né? Cada vez mais ele vem fazendo um topozinho maior que o topo anterior, ok? Ele vem fazendo um topo maior que o topo anterior, e isso é bom, né? Nós temos aqui, ó, topo maior, topo maior, topo maior, e vai-se embora aqui, né? Nós temos topos maiores. Só que cada vez a alta desse topo está muito enfraquecida. Então a gente tem que ficar de olho. A gente não pode deixar de ficar de olho neste rompimento aqui, nessa perda dessa região dos 117 mil aqui. Ok? 117 mil, cara, ele tem que segurar para poder a gente continuar com a alta que a gente quer. Ok? Então esse é um ponto. No Ethereum, deixa eu pegar outro gráfico do Ethereum aqui, Ethereum Coinbase, que eu acho que eu tô com ele limpo aqui. No Ethereum, a gente está aí, aqui agora, com um excelente range aqui de acumulação, ok? Fizemos aqui, a gente tem, de uma certa forma, temos essa xícarazinha formada no Ethereum aqui, ok? E quando você pega essa xícara, e eu jogo do fundo aqui, até o topo da xícara, e eu venho e pego isso e jogo aqui. Olha a zona que seria o alvo do Ethereum aqui, ó. Ele já bateu, ele está justamente, inclusive está abaixo disso, era 4.500 dólares. O alvo que nós tínhamos dessa região aqui, dessa xícara que a gente vê aqui, ok? Então ele foi lá e bateu essa zona. Esse é o primeiro ponto que eu observo no Ethereum, que já estamos praticamente em um limite. A partir daí, nós temos então uma região no Ethereum aqui, que quando eu jogo nossas linhas de tendência, nós temos essa região dos 4.000, que é um suporte muito forte, né? Olha só, ele foi resistência forte aqui, foi aqui, até que ele rompeu aqui, ok? Então agora ele se tornou uma resistência muito forte, essa região aqui. E ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo, nós temos essa zona que é praticamente vindo aqui de trás a mesma zona aqui que foi topo anterior. Então nós temos hoje o Ethereum nesse range, certo? Temos o Ethereum nesse range. E quando a gente joga a nossa Fibo, a nossa linha dourada no Ethereum, aqui, está justamente aonde o Ethereum está agora, tá vendo? Está justamente aonde está o Ethereum agora. E tudo isso, gente, a gente ensina lá no Imersão Cripto, ok? A oportunidade é essa. Cupom de desconto até domingo tá válido. Então vamos lá. E essa é a segunda turma. A primeira turma foi um sucesso absurdo de gente. Então vamos lá. Quando eu olho isso aqui, o que é que eu vejo de cara? O Ethereum não pode perder os 4.300 dólares. Ponto. Ok? Ele tem, para ele poder voltar a subir, ele tem que ficar nessa região. E quando eu vejo a possibilidade de alvos no Ethereum, né, alvos futuro no Ethereum, aqui, né, vamos puxar o Ethereum para cá. Esse é o gráfico do Ethereum a longo prazo. E quando eu vejo o gráfico do Ethereum a longo prazo, alvos futuros para mim no Ethereum tá aqui marcado. E olha só, a 0,61 de Fibo no Bitcoin ele foi lá e bateu. O Ethereum ainda nem chegou perto, cara. Tá atrasado?
Pode ser que sim. Preocupa? Quem comprou agora sim pode estar um pouco mais preocupado, que ele pode não ter tempo mais de bater os 7 mil dólares aqui. Então, gente, hoje, Bitcoin, o Ethereum, se ele conseguir romper os 5 mil dólares, eu vou estar seriamente de olho em posicionar minhas ordens de venda acima desse valor. Aí você vai dizer, Sandro, mas lembra que você comentou que você tinha uma ordem de Ethereum em 4.300 e não sei quanto aí, que eu já nem lembro, eu tenho que olhar qual era a ordem de Ethereum. Eu acho que era essa zona roxa, né? Não, 4.395 era uma zona anterior que eu tinha vendido. Mas em resumo, eu reentrei no Ethereum, nessa região, dos 4.700, 4.070, 4.070, 4.100 e pouco, 4.200 e pouco, para poder voltar a ter alta no Ethereum. Algumas dessas ordens de stop já foram estopadas aqui no Ethereum. Vou sair completamente do Ethereum? Não. Não. Eu estou de olho, porque por enquanto, essa é a terceira semana, está em vermelho, mas nós temos fundos maiores que fundos anteriores. Quando eu me preocuparia no Ethereum? Se ele perder essa linha azul clara dos 4.256. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer? Pode. E eu ficaria de olho se isso acontecer. Porque pode ser que caso o Bitcoin caia para o 116, ele venha para essa região. A questão é, Bitcoin caindo para os 116, ele vai voltar a subir ainda até novembro? Cara, o mercado ele realmente pode fazer isso. Eu entraria novamente, porque minha ordem está em 119 e pouco. Vai depender do contexto desse candle de reversão, ou seja, de volta de tentativa de subir. Aí pode ser ele caindo a 116, eu arme algumas ordens para recomprar ele, mais ou menos, quando ele praticamente, no caso o Bitcoin, voltar acima dos... Deixa eu olhar aqui no gráfico aqui novamente. Voltar acima dos 117.500. Ele voltando acima dessa região, aí eu compraria. Mas eu vou me desesperar agora se ele ainda não perdeu os 119? Não vou me desesperar agora. Ok? Não vou me desesperar agora. Solana segue numa possibilidade aí de entrada em Solana, mas eu quero mostrar para vocês, gente, 3 coisas aqui rapidinho. Olha só, Apex, eu vou estar trazendo vídeos exclusivos, ela está praticamente na primeira semana, é uma DEX de futuro lá da Bybit, e cara, vou deixar o link aí, e a gente vai estar fazendo vídeo mostrando como você farmar. Eu vou deixar o link para que você garanta a sua entrada já, e a gente vai começar a farmar esse airdrop aí. Porque além de ele dar o airdrop da própria moeda Apex, ele vai dar airdrop de uma blockchain extra que eles vão estar lançando aí. Não sei se pode ser a Mantle ou quem é, mas fica de olho, vou deixar o link para você entrar. Outra que eu vou deixar o link para você entrar é a Outcast, que é do cartão Cast aí. Eu vou deixar esse link para poder você garantir a sua entrada aí, e eu vou estar trazendo conteúdo assim que ele liberar. Tudo é whitelist, né? Você entra, waitlist, você entra e espera o lançamento. E também eu vou deixar para vocês aqui link na Ethereal da Ethena também. Todos esses links eu vou deixar aí, ok? A Ethereal eu também vou tem vídeo lá no outro canal, inclusive o outro canal, gente, é esse canal aqui, Sandro Cabrales Mais, onde a gente posta tudo sobre airdrops, ok? Inclusive eu postei, o último vídeo que eu postei da LFG, que é uma DEX de futuro da Orai aqui, ok? Da Orai Chain.
e que vale a pena porque a Aurais sofreu recentemente, os caras continuam trabalhando, mas a Aurais sofreu devido ao lançamento dessa testnet deles da LFG, e muita gente estava achando que eles poderiam vacilar, não deram airdrop para quem era detentor de Aurais do token LFG. Eles estão em testnet, então eu vou deixar o link do outro canal. Você assiste esse vídeo aqui que eu mostrei sobre ela, mas ela é uma DEX de futuros, só que está em testnet. Então você fica brincando de fazer trade até para poder aprender. E pronto, ó, tô com $107 de lucro aqui. Aí eu vou e fecho. E ganho close position e ganho um dinheirinho mais aqui, ok? E daí você vai fazendo e vai ganhando pontos para participar. Eles estão distribuindo agora $30 mil e você vai aprendendo. Inclusive, todos que vão participar provavelmente vão ganhar aí parte desses airdrops, ok? Então, esses eram os avisos de airdrops que eu tinha para passar para vocês. Toby, não perca a oportunidade. Eles já estão aqui com as pérolas, lançaram, e esse é um dos airdrops mais simples que você tem que fazer. Só tem que colocar em stake token Solana aqui. Você pode botar, sei lá, 0.5, uma Solana, 2, 3, quantas Solanas você quiser. Eu devo ter colocado aqui eu coloquei 5 Solanas aqui, né? Foi o que eu quis colocar aqui e tô farmando esse airdropzinho aqui da Toby, ok? Os caras estão bem... Inclusive eu postei no Twitter agora informação sobre isso. Então isso era só para poder lhe posicionar. Seguimos na backpack aqui, ok? Suando para aumentar o nosso nível dentro da backpack. Não tá fácil, mas a gente segue aí ralando na backpack, ok? Aster vai liberar daqui a pouco o checker do Stage 2 do airdrop dele. Essa foi uma das razões pela qual o token caiu bastante, né? Isso era natural acontecer, né? Deixa eu tirar da semana aqui, jogar 2 horas e jogar Aster na Bybit aqui, que a Bybit tem mais tempo que ela foi listada lá, ok? Então assim, caiu pra caramba, tá em zona aqui de suporte, ok? Tá em zona de suporte, e a razão pela qual tivemos essa queda é justamente porque eles vão anunciar esse airdrop. Então provavelmente anunciando o airdrop, a galera vai fazer claim e provavelmente vai querer vender. Então quem estava com ela comprada a $2 praticamente já vendeu e agora pode até comprar mais barato depois dessa queda. Ou ainda pegou um short maravilhoso aqui dentro da própria Aster, ok? Ou seja, ganhou dinheiro farmando o airdrop da Aster com o short da Aster, ó. Misericórdia. Então, mas ainda pode dar grande oportunidade aí desses airdropzinhos que estão tendo dentro da Aster. É arriscado, o cara, vou fazer um long para recuperar os $2. É arriscado, mas a gente nunca pode duvidar do que o CZ pode fazer para hypar os tokens que eles têm, os protocolos que eles seguram lá dentro, como Pancake, como Aster, como Trust Wallet e a própria BNB, ok? Falando em BNB tá super hypada aí, segue maravilhosa, mas agora eu quero falar para vocês do Total 3 aqui. Mas cara, aproveita, pega todos os links aí que eu coloquei na descrição e abre sua conta em todos esses links aí, ok? Inclusive, eu vou deixar também para vocês abrirem aqui o link dessa DEX de futuro, Margex, ok? Vou deixar aí o link, vocês abrem a sua conta na Margex e acho que amanhã eu estou trazendo uma promoção que eles vão fazer para te dar 20% de cashback no depósito que vocês fizerem para fazer trade aqui dentro da Margex, ok? É uma DEX de futuros, como
todas essas outras e você ganha dinheiro aqui e eles não têm token. Pode ser que eles até lancem algum token e tenham algum airdrop. Então olha aí, mais uma para você abrir a sua conta. Então eu vou deixar aí o link. Se eu já tiver o código da promoção, já vou deixar o código da promoção e vocês entram aí na Magics para poder garantir esse bônus, tá bom? Mas amanhã eu faço o passo a passo para vocês dessas outras todas. Então voltando aqui para a BNB, BNB tá fantástica e BNB aqui, o momento para mim é este que nós temos. Por exemplo, se eu focar em um trade aqui dentro da BNB, eu focaria um stop em 1185, ou seja, um risco de 6% e um long aqui, pelo menos de 40% aí na BNB, ok? Não me espante que a BNB possa bater $2.000 esse ciclo, caso o Bitcoin continue nessa estrutura de alta e vá buscar os $134.000 que nós estamos projetando para o Bitcoin aí este mês, ok? Este mês, assim, os próximos 4 a 6 semanas. Vamos pensar dessa forma. Até o dia 24 de novembro para cravar uma data. Tá bom, gente? Então, olha só. Aproveita porque o Imersão Cripto só vai estar disponível esse cupom de desconto até domingo. Então é uma oportunidade incrível, você pode dividir em 10 vezes no cartão de crédito, caso você tenha cartão. Você pode pagar à vista com Pix também, além de ter acesso ao nosso Discord, que você vai poder estar tirando dúvidas e também vendo quando eu posto alguma pool de liquidez nova que eu abro, eu sempre estou lançando lá em uma sala chamada Pools e Ranges, que você, aluno do Imersão Cripto, tem acesso, tá bom? Então é isso, Deus abençoe a todos, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.